processos kármicos a despeito dessas curas realizadas, né? Porque eu acho que você deixou claro, acho que você já até respondeu em parte, quando você fala que a espiritualidade pontua, agora não, né? Que tem um processo aí que ele precisa ser vivido. Essa observação de meu pai na reunião, ela dá uma ideia, mas nós não podemos esquecer, ninguém tem que se preocupar com o sofrimento kármico dentro de uma previsão de uma encarnação. Porque dentro de uma previsão de uma encarnação, os médicos no mundo inteiro, em toda a história da medicina, trabalham para ajudar, para aliviar sofrimento e para curar sempre que possível. Aí você vai ficar perguntando se um paciente, vamos dizer, de um tumor, de uma doença oncológica ou de uma leucemia faz um transplante de medula óssea e cura, você vai ficar preocupado como é que fica o aspecto kármico? Fica muito bem, sobretudo quando a evolução é boa. Jesus fez o quê? Além de instruir a humanidade sobre o perdão, a caridade, o amor, o reino de Deus, o que ele fez com os cegos, com os leprosos, com o paralítico de Cafarnaum? O que ele fez? Ele ficou examinando a ficha kármica? Ele curou, impunha a sua mão extraordinariamente superior a qualquer outra coisa, usou do seu magnetismo, lidou quando era o caso dos lunáticos. Lembra quando o pai pediu por aquele jovem que ora era entregue ao fogo, ora era entregue à água para se afogar? O que Jesus diz? Exatamente o que nós estamos vendo aqui. A exemplo dele, encontrando a legião dos que cobram a dívida kármica. Ele não fez isso? Usou da sua autoridade e tipo assim, olha, o outro, um deles, o chefe diz, me chamo legião, porque somos muitos. Eram ligados ao caso daquele que ora era levado para cá ou para lá por ter uma síndrome psiquiátrica. O que Jesus fez? Ficou avaliando se chegaram a Jesus, se Jesus, diante da multidão de doentes e aflitos, conheceu essas pessoas necessitando de amparo, foi lá e curou. Como os médicos no dia a dia, as enfermeiras cuidam com o melhor que possuem. Aqui é a mesma coisa. Se chegou, é como uma multidão que está espalhada e que, de alguma maneira, os benfeitores trazem para perto de um grupo que possa fazer a diferença. Então, não se preocupem no sentido, olha, curando desse jeito atrapalhou alguma programação para o processo kármico daquela doença. Ficou claro? Ontem você mencionou, né, de uma forma geral, em relação ao processo evolutivo, que o processo, né, aconteceria tanto no plano material quanto na erradicidade. Ficaram algumas dúvidas nesse sentido, né, em relação ao processo evolutivo de fato, se ele aconteceria fora da materialidade. Essa é uma questão muito bonita e muito, assim, que nos convida à reflexão. Nós aprendemos, no âmbito da doutrina espírita, que, vamos dizer, o verdadeiro progresso, ele é consubstanciado durante a vida física, durante as reencarnações, e, aliás, é um dos motivos pelas quais nós precisamos reencarnar, de tempos em tempos. De Jan Hus para Allan Kardec foram 4 séculos. Mas nós vamos reencarnando, em geral, uma vezinha por século, às vezes 2, com reencarnações um pouco mais curtas. Mas, enfim, essa é a base, é essa a ideia que nós ficamos. Mas conhecendo, como todos os espíritas vão tendo uma ideia progressivamente melhor, do outro lado, você, qualquer um desencarnado, que tenha um mínimo de entendimento e consegue chegar
a uma esfera razoável da vida. Por exemplo, umbral médio, umbral superior, arte, cultura e ciência, amor fraterno, universal e governo da vida, cada vez muito mais. Eles vão tendo oportunidades, nós vamos tendo, de, em estando na erraticidade, nós irmos fazendo algo de melhor para nós. Quando a equipe de Dr. Bezerra, de Dr. José Lacerda de Azevedo, de Dr. Anísio da Silveira, de Felipe Pinel, de Dona Ivone do Amaral Pereira, trabalham conosco, nós com eles, o que eles estão fazendo no mundo espiritual? Estagnados eles estão? Eles fazem tudo para ajudar os outros. E ao fazerem isto, eles estão tendo vivências, experiências, estudos, reuniões. Quem é que não vai se adiantar um pouquinho fazendo essas coisas? Claro que você vai firmar a evolução quando qualquer um deles volta, faz o seu projeto reencarnatório novo e trata de seguir o Evangelho de Jesus. Mas se você faz um curso de Esperanto, ninguém conhece Esperanto, não é? Mas é uma língua que vai no futuro ser a língua que vai reunir a humanidade além das línguas ou idiomas nativos. Então, se você entendeu o trabalho de Lawrence, quem é o tio Lawrence? O que desenvolveu. Enfim, você pode estudar essa língua, esse idioma do futuro. Mas você não precisa morrer, você não precisa estar desencarnado para isso. Você, antes de dormir, para isto e para qualquer outra coisa que você entenda que seja proveitosa para o teu futuro, para a tua evolução, mas lembrando que não tem egoísmo aí. Orgulho nem vaidade, é você assim, conhecer algo que seja algo para ajudar os outros no futuro. Seja falando, seja pesquisando no laboratório, seja indo lá para cima para estudar mecânica quântica, porque na escola não entendeu nada, e aí pede para estudar. Tudo isso você está somando para você. Tudo isso é de potencial evolutivo. Se você deixar para aproveitar só as escolas, universidades, faculdades, etc., que você possa frequentar no dia a dia da encarnação, você perde, por exemplo, quando dorme, 8 horas, 6 horas em média por dia. E você pode pedir, olha, tia, eu queria fazer um curso disso, pode ser? Aí ela vai avaliar, pode, já te matriculei. E aí você vai usando o desdobramento durante o sono fisiológico e ou a erraticidade para buscar aquilo que você já percebeu que vai somar na tua capacitação, na tua evolução por fazer o bem, exercer a caridade. Eu vou fazer um curso sobre o Evangelho de Jesus. Só que é um curso que é lá em cima, não é para todo mundo. E aí você pede, vai ter a resposta, sim ou não. E o curso é ministrado pelo apóstolo Lucas ou pelo profeta Jeremias. Tente, proponha, porque só de você propor, você buscar o conhecimento sobre Jesus, sobre as lições do Evangelho, com uma equipe diferenciada que vai te ajudar a entender melhor para todo o teu futuro, de encarnado ou de desencarnado. Então, a ideia de que não se evolui quando se está na erraticidade é uma ideia questionável, num certo sentido. É nesse sentido apenas. Você citou, né, os tratamentos que vocês fazem na casa espírita em relação a essas curas fantásticas que você apresentou. E tem uma pergunta que fala em relação à doação de ectoplasma. A dúvida é se há risco para essa pessoa que faz a doação do ectoplasma. A pergunta, inclusive, pergunta se tem risco até de desencarne. E qual seria a preparação para esse médium poder, de fato, fazer essa doação com segurança? Muito bom também.
Vejam só, reunião mediúnica séria é reunião com equipe encarnada e com equipe desencarnada numa administração mútua. Ninguém vai trabalhar numa reunião com essas possibilidades sem preparo. Tomara que todas as reuniões tenham médiuns de ectoplasmia. Porque o ectoplasma, lembra que eu falei da equação E igual a mc2? É tudo que nós queremos. Não só para a questão do atendimento fluídico de um paciente que esteja presencialmente ali, mas é porque quanto mais e melhor ectoplasma de médiuns conscientes, porque preparados, porque estudaram a doutrina espírita, porque têm toda uma boa vontade, melhor. Os resultados dependem disso. Ninguém vai desencarnar numa reunião de tanto doar ectoplasma. Lembram que eu comentei ontem sobre Holanda? Nas reuniões de materializações são as que mais um médium, às vezes, oferece uma quantidade enorme de ectoplasma. Mas os espíritos se revestem do ectoplasma, quando aquela materialização é concluída, eles devolvem. E 95% do ectoplasma usado volta para a origem, exatamente porque há que se devolver o que é de cada um, para ninguém correr risco de nada. Então, mesmo em reuniões talvez nem tão bem administradas pelos benfeitores, esse risco seja palpável, porque independente de equipes com aqueles espíritos que eu citava, existe o controle superior. No sentido, olha, vocês aí embaixo podem até se atrapalhar um pouco nas decisões e atitudes, mas o alto está presente. Se o sentido do trabalho é a caridade, o Senhor da caridade está junto. Se você fez, ou alguém fez, a prece de abertura devidamente sentida, não com os lábios, mas com o coração, você já acionou os mecanismos divinos. Cada um na sua dimensão, cada um na sua importância, mas todos juntos. Então não há o menor risco disso. Mas também não é para reunir de uma hora para outra 6, 8 pessoas e começar a abrir casos como vocês estão vendo aqui. Isso tudo é uma coisa desenvolvida naturalmente, etapa por etapa. Não basta o estudo doutrinário. Ele é fundamental, mas não basta. Como não basta o médico estudar os compêndios de medicina, clínica, cirurgia, psiquiatria, neuro, onco, desse tamanho, e não trabalhar à beira do leito, não exercitar a anamnese, a relação médico-paciente, o exame físico, a administração dos exames de imagem e o esboço da medicação ou da conduta terapêutica. Então, o profissional de saúde, o médico, precisa da prática. Ele pode ter a melhor teoria espírita, mas ele aos poucos vai participando do trabalho que vai capacitar cada um da equipe e a equipe em si para você entrar em certos domínios, como esses que vocês viram hoje. Isso não é um trabalho de improviso. Naturalmente. Hoje não. Tenho uma mediunidade que me permite ver causas físicas e espirituais do adoecimento diversos. Como devo proceder? Como me preparar para poder ajudar? Olha, preparando. 2027, 2028, eu brinco assim, porque isso não é num estalar de dedos. É um processo para qualquer um. Sempre foi assim. Então, estudo doutrinário, frequência na casa espírita,
diálogo com aqueles que tenham mais experiência, estudar, debater, frequentar atividades em que se estudam coletivamente os irmãos na casa espírita. Mas chega uma hora que é a hora da vivência. Mas mesmo essa vivência, ela vai acontecendo devagarzinho. Então, esses médiuns que vocês poderiam ter ideia, eles estão há décadas conosco. E nós um dia começamos. E você vai ganhando a vivência, a experiência, o estudo em equipe e com as bênçãos de uma sustentação, de uma inspiração da parte, por exemplo, daqueles espíritos que eu havia citado agora há pouco. É um processo. Tem começo, tem projeto antes do começo, tem começo, meio e que não tenha fim nunca, enquanto o mundo requerer, vamos dizer, o trabalho assistencial espírita para ajudar o que nós temos de sofrimento na Terra. É mais ou menos por aí. Uma pergunta minha. Dos casos que você citou, muitos são TEA, né? A gente está vendo um número grande de TEAs na atualidade e um número exorbitante de doenças mentais, como depressão e TAC, né? Que é a ansiedade. Você vê uma linha no processo evolutivo da humanidade nesse sentido, assim, um propósito maior? O que está acontecendo que a gente está tendo tantos casos graves? A humanidade na Terra, os espíritos encarnados somados aos espíritos desencarnados, são de uma determinada condição que nós não sabíamos. Existe o princípio da solidariedade entre os mundos. Sírios, de onde vieram Maria de Nazaré, José da Galileia, Ana e Simeão, Isabel e Zacarias e outros, a convite de Jesus diretamente para cá. Capela, os exilados de Sírios foram todos ou quase todos, não se pode ter segurança na expressão numérica, para Capela. Em Capela, milhões fizeram o que não tinham feito ainda em Sírios. Evoluíram, estão em Capela até hoje, evoluindo espiritualmente da melhor forma. Porque tanto em Sírios como em Capela, lá tem os seus respectivos Cristos estelares ou planetários. Mas quem veio de Sírios até foram para a Capela, mas não seguiram as propostas do Cristo capelino e se mantiveram no atraso moral, na época da transição deles, o joio de lá, que é somado com o de Sírios, esse joio veio para a Terra. Porque o tio Jesus diz, olha, na falta de outro lugar, eu topo. E aí Jesus recebeu bilhões de seres, endividados em relação à lei de Deus, sofredores que fizeram muito sofrimento alheio, e a terra era o lugar, porque todos os filhos de Deus têm um lugar. O melhor possível. E para todos eles, o melhor naquela altura, há 150 mil anos, era a Terra. E os capelinos formaram a civilização egípcia, a raça ariana, o mundo africano era um mundo original da Terra, a China, o Oriente. Então lá também eram famílias diferentes. E eles retomaram isso aqui na Terra. Só que o contingente era de espíritos muito imperfeitos. E nós estamos, individual e coletivamente, avançando devagarzinho, não é? Tivemos grandes espíritos iluminados antes de Jesus. Tivemos Moisés com o Decálogo. Ele próprio, modelo e guia, governador da Terra, veio corporificado. Ele próprio depois envia o que ele prometera, o Consolador,
Kardec, chegou a tua hora. Leva toda a luz que tu tens e que os que estão contigo também têm. E nós, ontem, comemorávamos 169 anos do Livro dos Espíritos. Então, o que acontece? É a revelação progressiva da verdade. Eu vos dou a verdade. Evoluam. Tenham ideia do processo. Esforcem-se pelas virtudes. Abandonem o que vocês não fizeram em Sírios e Capela, abandonem agora. Mas ele sabia tal a condição moral do que veio para cá, que ele prometeu a separação entre o joio e o trigo. E ontem nós conversávamos sobre as 7 esferas da Terra e o quanto as trevas e as zonas abissais são tão numerosas. Não vão ficar, porque a Terra, a vez agora é a da Terra, nesse sistema de solidariedade entre os mundos, no sentido, olha, vocês tiveram mais de 100 mil anos e teimosamente se opuseram a tudo de amor que eu procurei trazer à Terra. Então, vão para um outro lugar. Por que tem um outro lugar? Porque ninguém fica solto pelo universo. Eles se reúnem em humanidades. E a humanidade de Absinto, que pode ser o nome dado para o planeta dos degradados, pode ser Quiron, pode ser planeta Chupão, não pode? Pode ser planeta X, como o Chico gostava de falar. Não importa o nome, porque o nome é nosso da Terra, para um mundo que nós não temos a menor ideia, mas é um mundo primitivo, como a Terra também um dia, outrora, fora primitivo. Então, tudo é por leis superiores, por leis maravilhosas dos Cristos. Se vocês buscarem o livro A Caminho da Luz, no início do livro, Emmanuel diz: houve uma reunião entre os seres siderais e Jesus era um dos participantes. Já era aquele período da incandescência que eu falei, há 3,5 bilhões de anos. Jesus já recebe vamos dizer, a incumbência de dirigir, mais do que isso, cocriar a Terra, porque a Terra era um mundo incandescente. Não tinha nenhum ser biológico vivo. Por quê? Fogo, altas temperaturas, ninguém sobrevive. Nem bactéria, nem jacaré, nem urso, nem homem. Então, o que acontece? Essa ideia de tantos doentes e sofredores, nos tempos de Jesus eles já estavam. Eram de diagnósticos um pouco diferentes. Todos os diagnósticos daquela época, há 2000 anos, continuam aqui. Mas agora nós temos uma epidemia de transtornos mentais. Por quê? Porque o número dos reencarnantes aumentou exponencialmente. Como eu comentei outro dia, se não foi aqui, foi em algum lugar, há 80 anos, quando o livro roteiro foi escrito, nós tínhamos 2 bilhões, agora temos 8, 6 bilhões a mais. De onde eles vieram? Do mundo espiritual. De qual esfera do mundo espiritual? As de vida mais difícil, sofrida, onde existem aqueles que são orgulhosos, prepotentes, gananciosos, indiferentes, insensíveis, e que estão aí no mundo guerreando e matando cruelmente os seus vizinhos, por exemplo. Aquela história, nunca tivemos 100 anos de paz, hoje 50 guerras acontecendo. O que é isso? É uma população que veio de muito longe e que não evoluiu nada daquilo que é a evolução relevante. E continuam agindo como agiram lá longe. Passaram-se milênios, centenas de milhares de anos e nem um passinho naquilo que é fora da caridade não há salvação. Para haver a salvação de qualquer filho de Deus na terra, amor e caridade. Então, o que acontece? Não havia como
trazer tantos espíritos com certas dificuldades e compromissos morais. Mas o tempo chegou. Então, o Brasil é o país de maior número de casos de ansiedade do mundo. Depressão é uma montanha, é um problema de saúde pública de todos os países da Terra. O autismo, o TDAH, a dependência química, a esquizofrenia, a bipolaridade, o pânico, revelam o quê? A indigência moral da humanidade. Estagnada e mantida, contida, até que a hora chegou, porque muitos evoluíram muito na caridade, no amor. As mães e os pais tiveram que se preparar para receberem espíritos como filhos em condições tão delicadas. Não é qualquer mãe ou pai. Lembram de casos, a separação é iminente? Eu ou meu filho nessa vida? Porque é uma questão muito desafiadora, sobretudo, aliás, para casos que ficaram aparentes nos vídeos. Mas tudo Jesus sabe. Como sabia e disse a ele, Natanael ben Elias, eu te conheço desde sempre, como conheço desde sempre todas as minhas ovelhas. Então, é uma coisa da época que pode durar 500 anos. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que no escalonamento da luz, Kardec veio como trazendo o Consolador prometido. Pertinho, Jesus esteve com ele como Espírito de verdade. Então, essa luz, nem mesmo os espíritas têm uma noção melhor do quanto ainda vamos viver pela frente, do quanto ainda nós vamos nos valer das atividades doutrinárias espíritas para formação, para capacitação de grupos de trabalho que possam ajudar, em qualquer país, sobretudo no Brasil, a cuidar de tantos espíritos em condições de sofrimento. Ficou claro? Oh, muito obrigada. Agora, para a gente concluir, são duas perguntas mais objetivas, eu deixei para o final que ela é bem objetiva. A primeira delas, tomar água fluidificada em pensamento, em intenção a uma outra pessoa, é válido? Não. Aí já é milagre. E eu aprendi que milagre não existe. O que pode, para aproveitar a pergunta, não é simplesmente dizer não, não é isso. Primeiro, ressaltar a boa vontade, porque nem todo mundo aceita recursos presenciais ou à distância de uma casa espírita, de um grupo espírita, de alguém, um familiar, um amigo de boa vontade, que quer ajudar alguém que conhece e que não está bem. Então, isso é o mais legal. Não é? Mas os recursos da água, o ideal é que ele adentre pela boca o próprio beneficiado. Mas isso não invalida todo o resto, a prece intercessória. Eu vou me recolher. O que o tio Mesmer falou sobre a oração? A prece que uma criatura pura e desinteressada pela oração, proporcione a alguém, seja quem for esse alguém. Então, é o caso de lembrar que não precisa imaginar, tome a água para si mesmo, não é? Porque já é muito bom. Pode pensar, olha, eu amo muito você, faz de conta, você não está me vendo, faz de conta que você agora está bebendo uma água numa temperatura ideal, cheia do meu amor. Pense isto, está muito bom, porque isso é uma maneira de colocar o pensamento, o gesto, a atitude, beneficiando aquela pessoa. Você com isto, como a oração intercessória, você cria uma ligação fluídica,
uma ligação eletromagnética. Você cria uma coisa que tem a ver com vácuo quântico para 2000 e não sei quanto. Mas a ideia de colapso da função de onda, entrelaçamento quântico com a outra pessoa. Por que é importantíssimo o estudo da prece? Por que Jesus disse a toda a cristandade sobre o valor da oração tantas vezes? Quando você trabalha a ideia de Jesus, o divino amigo, o governador da terra, modelo e guia, co-criador, e o seu rebanho, o cajado de Jesus como divino pastor, liga ele a todo o rebanho de 22 bilhões. Mesmo que a maioria não esteja como que aparentemente sintonizada com ele, porque é de outra crença, não são cristãos ou coisa que o valha. Quando você faz uma prece coletiva, né, você liga todas as ovelhas entre si de uma maneira imperceptível, porque é de natureza infinitesimal, quântica, mas é uma ligação. Telepatia tem um pouco a ver com isso. Não é quântico, mas é eletromagnetismo clássico. Então, o que importa? Amor, caridade, atenção a quem quer que seja, que precise de ajuda. Então, essa água, essa ideia da pergunta, é um mecanismo interessante. Ele não é palpável, mas ele liga as pessoas que se gostam entre si. E por fim, é uma pergunta de ontem. Jesus, na sua volta após a crucificação, se materializou? Vou falar, porque a pergunta foi bem bacana, no meu entendimento. O que eu vou falar agora é como eu vejo. É como eu aprendi com meu pai e minha mãe. É como eu aprendi com o Dr. Bezerra de Menezes, Leopoldo Cirne e todos os presidentes da FEB, desde o primeiro deles, há mais de 100 anos. É a ideia de que Jesus não reencarnou. Jesus teve um corpo fluídico, o ectoplasma de Maria, dos vinhedos e dos trigais da época. Maria era e sempre foi virgem. Jesus não teve nenhum irmão ou irmã que viessem, vamos dizer, do casal Maria de Nazaré e José da Galileia. Essa é uma maneira de ver, mas existe uma mais habitual, que é imaginar que os textos falaram em virgindade, mas não era bem assim e coisas do gênero. Não é isto que é o mais importante. O mais importante são as lições de Jesus. São as prescrições como médico divino para nós todos. Isso é que é o mais importante. Mas se eu quero estudar magnetismo a uma certa condição, o exemplo do que nós aprendemos num livro espírita, publicado pela Federação Espírita Brasileira por 100 anos, chamado Os Quatro Evangelhos de Rustem, é lá que meu pai, minha mãe, eu aprendemos sobre o corpo fluídico de Jesus. Mas o objetivo do livro não era esse. O objetivo do livro era desdobrar os ensinamentos do Evangelho de Jesus de uma maneira mais explicitada. Porque o trabalho de Allan Kardec, ele visou um estudo aprofundado da síntese do Evangelho, que é o quê? Como chama? Enfim, lembram das bem-aventuranças? Cada capítulo do livro tem um capítulo chamado Sede Perfeitos. É lá que vocês encontram a mensagem, o homem de bem.
leitura obrigatória todo dia, ou pelo menos uma vez por semana, para nós termos uma ideia do potencial de todo mundo, vamos dizer, do convite de Kardec e dos bons espíritos da codificação para o nosso futuro melhor, não é? Então, o Sermão da Montanha é a síntese dos ensinamentos de Jesus. E Allan Kardec se valeu de tudo aquilo e compôs o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, à disposição do mundo inteiro em N idiomas. E aí o que acontece? Jesus não é o governador da Terra, modelo e guia. Você vai deixar de lado uma frase, um parágrafo, uma orientação, uma sugestão dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, de Atos dos Apóstolos, das epístolas ou cartas deles, apóstolos, do Apocalipse de João? Não é para deixar nada sem a nossa atenção, porque em tudo isso é Jesus presente. E é de Jesus que nós precisamos, dos ensinamentos dele, da inspiração dele. Então, busquemos. Então, o trabalho de Kardec é o Evangelho na síntese pelo Sermão da Montanha. Mas nós temos que estudar desde a Anunciação do anjo Gabriel a Maria, a José, a Isabel e Zacarias, os pais de João Batista, até o Apocalipse, até o drama do Calvário. E na pergunta, ela se refere se materializou. Claro, só que ele já tinha se materializado com o ectoplasma mais puro que a humanidade já viu, que era o de Maria de Nazaré. Quando você estuda, vamos dizer, a genealogia de Jesus, você estuda, não é, no campo do judaísmo, da família judaica, toda a sequência de gerações até chegar a Maria. Essa sequência de gerações, o corpo de Maria tinha o ectoplasma mais puro que esse mundo já viu, sendo preparado há milênios pelas gerações judaicas até Maria. E até que ele planeja vir do seu trono solar a 150 milhões de quilômetros, onde os cristos planetários desse sistema se reúnem para se corporificar. Não haveria a menor condição de Jesus tomar proximidade a um óvulo fecundado de um casal magnífico como os pais espirituais de Jesus. Por mais que ele contivesse a sua energia, a sua vibração da condição única na Terra de um espírito crístico, explodiria tudo. Não haveria como criar uma ligação. Mais do que isso, nunca houve necessidade para aquilo que ele veio desempenhar, nos mostrar o caminho da redenção humana, da evolução espiritual, da felicidade do reino de Deus, sobre o qual ele falou tantas vezes. Então, quando ele vive o drama do Calvário, alguém pode questionar alguns aspectos. 2029, nós podemos voltar a isso, não é? Evangelho e Espiritismo. Então, aí, enfim. E aí, o que acontece? Tudo é passível de comentários, análises. Nós não sabemos tudo. Algumas coisas nós sabemos com uma convicção maior, outras nem tanto. Mas a ideia qual é? O importante é que ele veio. Não nos prendamos tanto se o corpo dele foi corpo biológico ou foi um corpo fluídico. Tentemos entender, vendo as duas possibilidades como possibilidades. Não vamos brigar por isso. Não vamos deixar de estudar os 4 evangelhos de Rustem, porque ele apresenta o corpo fluídico de Jesus. O que nós temos que buscar na obra é Jesus nos ensinamentos, que Kardec, com tanto amor e boa vontade, não pôde fazer
e deixou para depois. Lembrem-se do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Humberto de Campos, Francisco Cândido Xavier como médium. Num capítulo, o que Humberto diz? Kardec veio formar e formou muito bem a base. Mas vieram Delany para o trabalho de ampliação da ciência mediúnica espírita. Veio Leon Denis para desdobrar o trabalho da filosofia, da fé. Nós temos que ler Delany, nós temos que ler Leon Denis. Pelo menos 2 ou 3 livros. O problema do ser, do destino e da dor. Depois da morte. Cada um vai escolher, mas esses são bem relevantes. Lembrem que Leon Denis é John Wycliffe, que viveu juntinho de Ian Hus. Trocaram as datas. Naquela época, Wycliffe veio primeiro, Ian Hus veio depois. E agora, há 100 e tantos anos, Kardec veio depois, Leon Denis. Kardec veio antes, Leon Denis veio depois. Não é para estudar um e não estudar outro. Eu não tenho tempo. Ache tempo. Abra a sua agenda. Não é? Porque, como eu comentei ontem, às vezes você se distrai com tanta bobagem. Perde tempo, perde a vida. Chega no mundo espiritual e diz assim quando acorda: vê as estrelas extraordinárias do multiverso de Deus, encontra desafetos e afetos que você construiu na última jornada. Olha para você e se vê numa condição precária, com o perispírito todo esgarçado. Lembram? Pelo orgulho, livro, pensamento e vida. E a expressão tão comum: o que eu fui fazer da minha vida? O arrependimento é uma das notas tônicas dos que despertam no mundo espiritual, já mais ou menos. O pior é quem desce muito, que aí não atina nada. Vive na escuridão interna e externa. Então, a ideia qual é? Quando Jesus é crucificado, vive o drama do Calvário, não é? O seu corpo é colocado numa topografia da região, com todo o cerimonial, etc, etc, com sofrimento. O maior sofrimento que repercutiu na história do planeta foi o Calvário de Jesus. E aí, o que acontece na ideia do domingo da semana da Páscoa? A ressurreição. Ele não nasceu de novo, porque ele nunca tinha nascido nos moldes do nascimento em ventre de mulher. Ele reúne o ectoplasma de novo. Estou aqui. Maria de Magdala. Estou aqui. E como Maria de Magdala foi a pessoa que fez a maior revolução moral dentro dela própria, na companhia do Divino Mestre, eu estou aqui, Maria, porque você fez algo que ninguém até hoje foi capaz. E ele escolhe Maria de Magdala por isso. É só vocês lerem o capítulo do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, também, que tem o nome dela. Ele explica isso tudo direitinho, como explica os 500 da Galileia. Então, a ideia qual é? Depois ele vai encontrando na estrada de Emaús, ele vai, assim, caminhando e fazendo a continuação do seu trabalho. Quem quisesse pensar que fosse uma ressurreição absoluta, mágica, não é? Pense, não tem problema, o importante é a mensagem. Não é? O modus operandi é interessante, quem gosta de pesquisar, de analisar, de ter uma ideia talvez um pouquinho melhor, mas o que importa não é isso. Então, meus amigos,
temos aí toda uma linda literatura devendo a Kardec e devendo a Francisco Cândido Xavier, que nos trouxe Emmanuel, o médium de Jesus, que nos trouxe André Luiz, Humberto de Campos, os poetas do Parnaso, primeiro livro mediúnico de Chico, enfim. O que nós temos que fazer? Selecionar como usar o tempo para a leitura, o estudo, o debate e a prática, que é o que importa, que é a da caridade.